Zulma entra triunfante na delegacia, certa de que Dita continuará presa e de que finalmente conseguiu tirar Samir de Candinho. Enquanto Dita apodrece na cela e o caipira luta contra a injustiça, Celso é consumido pela culpa de um erro do passado, que pode destruir tudo. Mas quando as crianças colocam um plano arriscado em prática, o jogo vira e Zulma pode cair na própria armadilha. Será que o plano das crianças para ferrar de vez com Zulma irá funcionar? E qual será o verdadeiro castigo da megera depois de tantas mentiras e manipulações? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer com o destino de Dita, Samir e Zulma. A porta de ferro se fecha com um estrondo seco ecoando pelo corredor da delegacia. Dita fica parada por alguns segundos, como se ainda não acreditasse no que está vivendo. As mãos tremem ao tocar as grades frias. Do outro lado, 2 policiais trocam olhares discretos. Um deles cochicha algo que a faz engolir em seco. A sensação de julgamento é pior que a própria cela. Com os olhos marejados, ela se aproxima das barras e desabafa para ninguém e para todos ao mesmo tempo. Candinho precisa dar um jeito de me tirar daqui. Ele precisa provar que o Samir é filho dele. Senão, vão dizer que eu fugi com meu enteado. Vão acabar com a minha vida. O delegado lança um olhar enviesado, meio curioso, meio desconfiado. História mal contada essa, viu? Comenta em tom baixo, mas audível o suficiente para ferir. Dita se vira, ofendida. Eu nunca faria isso! Nunca! Tudo isso é armação daquela mulher. O delegado anda pelo corredor, sério, mãos para trás, postura rígida. Ele observa a cena com uma expressão que mistura cansaço e prudência. Aproxima-se devagar, como quem mede cada palavra antes de falar. Aquela mulher tem nome, Dita, e até o momento, a versão dela é a que está sustentada pela justiça. Dita arregala os olhos, incrédula. O senhor não acredita em mim, depois de tudo que eu disse? Ele suspira, mantendo a postura profissional. Eu trabalho com provas, não com emoção. E você foi pega em flagrante. A juíza está inclinada a acreditar na Zulma. O nome da vilã sai carregado de um peso quase venenoso. Dita aperta as grades com força. Inclinado ou convencido? Aquela mulher sabe manipular, sabe fingir. Ela deve ter chegado aqui chorando, se fazendo de vítima. O delegado a encara com um leve estreitar de olhos, desconfiado da firmeza dela. Pode ser, mas até agora, quem está atrás das grades é você. O golpe é duro. Dita sente as pernas fraquejarem e se apoia na parede. A voz embarga, mas ela insiste. Se o Candinho provar que é pai do Samir, tudo muda. O senhor mesmo sabe disso. Ele concorda com um aceno quase imperceptível. Se aparecer qualquer prova, a menor que seja, de que o Samir é realmente filho do Candinho, você pode responder em liberdade. Um exame, uma foto antiga, um registro, qualquer coisa concreta. Até lá, minhas mãos estão atadas. Ela deixa escapar um riso nervoso, quase sarcástico diante do absurdo. Engraçado, quando a Zulma aparece com uma história cheia de veneno, todo mundo acredita. Mas quando eu falo a verdade, preciso provar até o ar que respiro. O delegado mantém o tom firme, mas há um lampejo de humanidade no olhar. Não é pessoal, é procedimento. Dita desliza lentamente até se sentar no banco da cela. O choro agora é mais silencioso, porém mais profundo. Entre soluços ela sussurra. E minha carreira? O senhor já pensou nisso? Eu lutei tanto. Meu nome estava começando a crescer. Agora eu tô fichada. Quem vai contratar uma cantora que foi presa acusada de sequestrar o próprio enteado? Um carcereiro troca um olhar com o delegado, num misto de pena e julgamento. O delegado responde em tom mais brando. Se você provar sua inocência, isso pode ser revertido. Dita ergue o rosto, com um sorriso amargo. Pode?
Ou é só mais uma esperança bonita para eu não surtar aqui dentro? Porque lá fora já devem estar me chamando de criminosa, já devem estar dizendo que eu roubo criança. A tensão toma conta do corredor. O delegado respira fundo. Controle-se. Desespero não ajuda. Se você está dizendo a verdade, lute por ela. Convença o Candinho a encontrar essa prova. É sua única saída. Ela fecha os olhos por um instante, tentando se recompor. Quando os abre, há uma chama de determinação misturada ao medo. Eu não vou deixar a Zuma destruir minha família, nem minha carreira. Ela pode até ter armado tudo isso, mas eu não vou cair sem lutar. O delegado se afasta lentamente, ainda pensativo. Antes de virar o corredor, lança um último olhar para a cela, um olhar que mistura dúvida e curiosidade. O fim de tarde cai pesado sobre o orfanato. O céu está acinzentado e o vento balança as cortinas antigas do dormitório coletivo. Samir já está ali, sentado na própria cama, imóvel, olhando para o nada. As mãos seguram o lençol com força, como se ele precisasse se agarrar a alguma coisa para não desmoronar. Ao redor, as outras crianças fingem brincar, mas os olhares se voltam para ele o tempo inteiro. Há um clima estranho no ar. Não é só tristeza, é revolta contida. Simba se aproxima devagar e se senta ao lado do amigo. Ela fez de novo, né? Samir não responde de imediato. Engole em seco, tentando não chorar. Eu achei que dessa vez ela não ia conseguir. Meu pai prometeu. A voz falha. Jasmim fecha os punhos. Promessa de adulto demora, mas não falha. A gente não vai deixar ela ganhar assim. Antes que conversem mais, o som dos saltos de Zuma ecoa pelo corredor, ritmado, calculado, como um aviso. Ela surge na porta com um sorriso ensaiado, as mãos cruzadas à frente do corpo, postura de santa incompreendida. Ora, ora! Que clima fúnebre é esse? Parece até que alguém morreu. O sarcasmo escorre em cada palavra. As crianças se entreolham. Ninguém responde. Zuma caminha até o centro do quarto, olhando para Samir como se ele fosse um troféu. Meu filho voltou para casa e vocês estão assim? Eu esperava aplausos. Samir levanta o olhar lentamente. Os olhos estão vermelhos. Eu não voltei, porque quis. Um silêncio tenso toma conta do ambiente. Zuma inclina a cabeça, fingindo doçura. Você ainda está confuso, meu amor. Um dia vai me agradecer por ter te afastado daquela situação inadequada. Simba se levanta de supetão. Inadequada? O pai dele ama ele. Zuma vira o rosto devagar, medindo o menino de cima a baixo. Você está muito falante ultimamente. Cuidado para não perder privilégios. Ela respira fundo, muda o tom, teatral. Mas eu não vim brigar, pelo contrário. Como boa dona desse orfanato que sou, vou preparar uma janta especial hoje. Adivinhem o quê? O silêncio é absoluto. Uma das crianças menores abraça o próprio urso de pelúcia com força. Zuma mantém o sorriso, mas os olhos endurecem. Lasanha, caseira e bolo de chocolate de sobremesa. Tudo para comemorar a volta do meu filho. Ela enfatiza meu, olhando diretamente para Samir. O menino abaixa a cabeça. A comida, que antes seria motivo de alegria, agora soa como provocação. Jasmim cruza os braços. A gente não quer comemorar nada. Zuma arqueia a sobrancelha. Ah, não querem? Desde quando criança escolhe o que quer? Simba dá um passo à frente, protetor. Desde que aprende a diferenciar carinho de chantagem. A frase corta como faca. Zuma ri, mas a risada não chega aos olhos. Chantagem? Eu estou oferecendo comida boa. Vocês preferem o quê? Pão seco? Felícia responde, firme. A gente prefere justiça. O clima esquenta. Zuma perde a paciência por um segundo, mas rapidamente recompõe a máscara. Vocês andam ouvindo histórias demais. Cuidado! Histórias podem trazer consequências. Jasmim ergue o queixo.
Todo mundo aqui sabe que o Samir não é seu filho coisa nenhuma. O ar parece faltar por um instante. Zulma caminha até Jasmim devagar, aproximando o rosto do dela. Sabe, ou acha que sabe, porque quem decide isso é a justiça, e a justiça decidiu. Samir finalmente encontra forças para falar, a voz embargada. Eu sei quem é meu pai, e não é você. A frase ecoa como desafio. Zulma fecha o semblante. O sorriso desaparece por completo. Muito bem. Se vocês querem rebelião, vão receber exatamente o que procuram. Ela se vira abruptamente. Eu e a Zenaide vamos comer meu delicioso banquete sozinhas. E vocês vão para a cama mais cedo. Talvez com fome aprendam a dar valor ao que têm. Zenaide, que assistia em silêncio da porta, respira fundo e decide se posicionar. Dessa vez eu tô do lado das crianças. Eu não vou aceitar o que você fez com o Samir. Zulma gira nos calcanhares, incrédula. Você também? Que bonito. Resolveram formar um coral contra mim? Não é coral, é consciência, responde Zenaide, firme. O olhar de Zulma fica frio. Ótimo. Então vai ficar de castigo junto com eles. Agora coloque todo mundo na cama. Quero silêncio absoluto enquanto eu preparo a melhor lasanha que esse lugar já viu. Ela sai batendo salto no chão com força. O som das panelas começa logo depois, exagerado, provocativo. No quarto, as crianças se reúnem ao redor de Samir. Ele está em silêncio, mas as lágrimas finalmente escorrem. Simba aperta o ombro dele. Ela pode até achar que ganhou, mas a gente não vai deixar barato. Jasmim olha para a porta, desconfiada. Ela tá tranquila demais. Isso não é normal. Samir enxuga o rosto. Eu só queria voltar para casa. Felícia segura a mão dele. Você vai voltar. E quando isso acontecer, ela vai pagar por tudo. Lá fora, na cozinha, Zulma mexe a panela com força, mas para por um instante. Ela olha em direção ao corredor escuro e murmura para si mesma. Criança unida dá trabalho, mas quem manda aqui ainda sou eu. Só que, pela primeira vez, a segurança na voz dela parece ensaiada demais. E enquanto o cheiro da comida invade o orfanato, não é fome que cresce ali dentro, é resistência. E algo está prestes a acontecer. O quarto mergulha num silêncio pesado assim que as luzes são diminuídas. Diferente das outras noites, não há cochichos nem risadinhas escondidas debaixo das cobertas. Só o som distante do vento batendo nas janelas antigas e o ranger ocasional da madeira. Samir entra devagar, quase arrastando os pés. Ele não olha para ninguém, não tem forças nem para retribuir os olhares preocupados dos amigos. Caminha até sua cama, como se cada passo pesasse toneladas. Senta-se na beirada, depois se deita, encarando o teto manchado, os olhos perdidos em algum ponto invisível. Simba ensaia se aproximar. Samir, quer conversar? Nenhuma resposta. Jasmim cruza os braços, desconfiada, mas com o olhar marejado. Ele está pensando no pai. Dá para ver. Samir fecha os olhos com força. Uma lágrima escorre silenciosa pelo canto do rosto. Ele vira para o lado, tentando esconder a dor. A porta range suavemente. Zenaide entra com passos leves, segurando algo pequeno nas mãos. Ela observa o menino por alguns segundos, o coração apertado. Eu acho que alguém esqueceu isso aqui. A voz é suave, quase maternal. Samir abre os olhos devagar. Zenaide se aproxima da cama e estende a mão. No centro da palma está o pequeno amuleto de madeira que Candinho lhe deu. Seu amuleto da sorte. Você ganhou do seu pai. Lembra? A palavra pai ecoa diferente. Samir se senta na cama abruptamente, como se tivesse levado um choque. Ele pega o objeto com cuidado, como se fosse frágil demais para o mundo. Eu achei que tinha perdido. A voz sai quebrada. Ele encosta o amuleto no peito,
apertando contra o coração. E então o choro que ele vinha segurando explode, profundo, sofrido, quase infantil demais para caber naquele corpo pequeno. Zenaide não hesita. Senta-se na cama e o envolve num abraço apertado. Chora, meu menino. Chora tudo o que tiver que chorar. Dor guardada vira veneno. As outras crianças se aproximam devagar. Primeiro Simbá, depois Jasmim, Felícia, até que todos se juntam num abraço coletivo, formando uma pequena fortaleza humana ao redor de Samir. Simbá murmura: seu pai não desistiu de você. A gente também não vai. Samir respira com dificuldade entre os soluços. E se ela ganhar de novo? E se ele não conseguir provar nada? Jasmim responde com firmeza, quase desafiadora. Ela pode ter a justiça do lado dela, mas a verdade está do nosso. Zenaide alisa os cabelos do menino, mas seu olhar muda por um instante. Há culpa ali e conflito. Eu posso até gostar muito da Dona Zuma, afinal, a gente tem história. Mas o que ela anda fazendo não tá certo, não tá mesmo. Ela respira fundo antes de continuar. E eu prometo, eu vou dar um jeito de ajudar você, nem que eu tenha que enfrentar tempestade. Samir a encara, ainda chorando. Você vai mesmo ficar do meu lado? Zenaide engole em seco, mas mantém o olhar firme. Fico, mesmo que isso me custe caro. O quarto das crianças finalmente silencia. A respiração de Samir começa a se acalmar, embora o amuleto permaneça apertado contra o peito, como se ele temesse que alguém pudesse arrancá-lo dali durante a noite. Zenaide observa o menino por mais alguns segundos, certificando-se de que ele adormeceu de verdade. A expressão dela mistura carinho e preocupação, uma preocupação que vai além daquela noite. Ela se levanta devagar, apaga o abajur e caminha até a porta. Antes de sair, olha para trás. O quarto está envolto em sombras suaves, mas algo naquele silêncio parece diferente. Não é paz, é espera. Do lado de fora, encoberta pela parede lateral do corredor, Zuma assiste a tudo sem ser notada. Seu corpo está imóvel, mas os olhos acompanham cada gesto da empregada como se analisasse uma traição em andamento. Que cena tocante! Ela murmura, quase sem mover os lábios, o sarcasmo escorrendo na voz baixa. A pobre serviçal resolveu bancar a mãe das crianças agora. Ela cruza os braços, o olhar carregado de frieza. Está muito enganada se pensa que pode contrariar minhas decisões dentro da minha própria casa. A mandíbula se contrai levemente. Zenaide está precisando de uma correção, e eu nunca falho quando decido ensinar alguém a me respeitar. Zuma recua para a sombra antes que a porta se abra por completo. Ela espera, paciente, como quem prepara um movimento decisivo. Zenaide sai do quarto e fecha a porta com cuidado para não acordar as crianças. O corredor está iluminado apenas por uma lâmpada fraca no teto, que pisca levemente por causa da fiação antiga. As paredes parecem mais estreitas naquela hora da noite, como se o próprio orfanato respirasse junto com o medo que começa a se instalar. Ela caminha devagar, sentindo o cansaço do dia pesar nos ombros. Mas, à medida que avança, uma sensação desconfortável cresce dentro dela, aquela impressão clara de estar sendo observada. O ar parece mais frio. O piso de madeira, antigo e irregular, reage a cada passo com estalos discretos. Só que, de repente, um rangido ecoa atrás dela, mais prolongado do que deveria ser. Zenaide diminui o ritmo. O coração começa a bater mais forte. Ela sente o suor frio formar-se na nuca. Sem perceber, Zuma surge alguns metros atrás, caminhando lentamente, controlando até o peso do próprio corpo para que os passos sejam quase inaudíveis. O salto toca o chão com precisão mínima, o olhar fixo nas costas da empregada. Outro rangido, dessa vez mais próximo. Zenaide para por completo. A respiração fica irregular.
O silêncio não é vazio. Ele parece carregado, denso, como se tivesse intenção. Ela vira o rosto lentamente. Não vê ninguém, mas sente. A sensação é quase física. Quando decide continuar, tentando convencer-se de que é apenas impressão, dobra o corredor e para abruptamente. Zulma está diante dela, tão próxima que Zenaide pode sentir o perfume forte e doce demais. Ela solta um grito contido, levando a mão ao peito. Dona Zulma, a senhora quer me matar do coração? Zulma ergue as sobrancelhas com falsa surpresa, inclinando levemente a cabeça. Ora, Zenaide, quem não deve, não teme. O tom é suave, quase carinhoso, mas o brilho nos olhos é cortante. Ou será que você tem algum motivo para estar tão assustada assim? Zenaide ainda tenta recuperar o fôlego. Não é susto à toa. Não é normal alguém ficar andando atrás da gente, no escuro, sem dizer nada. Zulma dá um passo lateral, circulando-a devagar, como se estivesse analisando uma peça defeituosa. Andando atrás? Eu apenas estava observando. Isso é proibido agora? Ela sorri de forma contida. Ou você prefere que eu não veja certas demonstrações de afeto exageradas? Zenaide percebe o tom dissimulado e responde com firmeza trêmula. Eu só estava consolando uma criança que está sofrendo. O sorriso de Zulma desaparece. Ela se aproxima lentamente, diminuindo a distância, até que Zenaide precise recuar um passo. Consolando ou incentivando rebeldia? O corredor parece menor, o ar mais pesado. Se continuar compactuando com meus inimigos, Zenaide, eu realmente não sei o que pode acontecer com você. A ameaça não é dita em tom alto. Pelo contrário, sai controlada, quase sussurrada, o que a torna ainda mais perigosa. Zenaide engole em seco. Nós sempre fomos amigas. Eu sempre fui leal à senhora. Mas a senhora está mudada. Antes já era impulsiva. Agora está cruel. A palavra ecoa entre as duas. Zulma fica imóvel por um instante. Depois se aproxima ainda mais. Zenaide sente a parede fria encostar em suas costas. Zulma sustenta o olhar dela por vários segundos, sem piscar. Você está avisada. A voz é baixa, firme, inabalável. E depois não diga que eu não avisei. Zenaide respira com dificuldade. Avisada do quê? O que a senhora quer dizer com isso? Um sorriso lento surge nos lábios de Zulma. Não é um sorriso de humor, é de decisão. Tire suas próprias conclusões. Você é inteligente. Um pouquinho, mas é. Ela inclina o rosto, falando quase ao pé do ouvido da empregada. Eu sou capaz de tudo para tirar as pedras do meu caminho. Tudo. O silêncio que se segue é sufocante. Zenaide sente as pernas fraquejarem. Zulma se afasta lentamente, ajeitando a manga da roupa como se nada tivesse acontecido. Espero sinceramente que você não seja uma dessas pedras. Ela caminha em direção ao quarto, o som dos passos ecoando no corredor. Antes de entrar, vira o rosto com um sorriso debochado. Seria desagradável ter que resolver esse problema também. Boa noite, Zenaide. A porta se fecha com firmeza. O corredor permanece imóvel. Mas agora não é apenas medo que existe ali. É ameaça, declarada. Zenaide permanece encostada na parede por alguns segundos, tentando estabilizar a respiração. Meu Deus! No que essa mulher está se transformando? Ela olha na direção do quarto das crianças e entende que a partir daquela noite não há mais neutralidade possível. A guerra foi oficialmente anunciada. A delegacia está silenciosa demais para uma noite comum. O eco dos passos de Candinho pelo corredor comprido parece mais alto do que deveria. Ele segura o chapéu contra o peito, os dedos apertando a aba com força, como se aquilo fosse a única coisa que o mantivesse firme. O delegado o observa com expressão séria antes de entregar a autorização. O senhor tem poucos minutos. Não faça escândalo.
Candinho apenas balança a cabeça, engolindo a ansiedade. Quando chega diante da cela, o coração quase salta pela boca. Dita está sentada no banco de concreto, o olhar distante. Mas ao ouvir os passos, ela levanta o rosto. Os olhos dos dois se encontram. Ela corre até as grades. Candinho. Ele se aproxima depressa. Dita segura as barras de ferro e encaixa o rosto entre elas. Ele se inclina, beijando-a com cuidado, como se tivesse medo de machucá-la ainda mais. O beijo é breve, mas carregado de saudade. Candinho fecha os olhos e encosta a testa na dela. Eu tô me sentindo tão culpado por ver você aqui dentro. Eu que devia estar nesse lugar. Dita balança a cabeça, firme apesar da tristeza. Não se culpe. Pense pelo lado bom. Se nós dois estivesse aqui, ia ser muito mais difícil de resolver as coisas. Candinho respira fundo, emocionado. Você tá certa, meu amor, como sempre. E eu te prometo, o quanto antes eu vou te tirar daqui. Nem que eu tenha que bater de porta em porta. Dita segura as mãos dele entre as grades. Não precisa ter pressa comigo. O que importa agora é provar que o Samir é seu fio. O resto já tá perdido. Candinho franze a testa, preocupado. Perdido? Do que você tá falando, Dita? Ela desvia o olhar por um instante, como se a dor fosse mais profunda do que ele imagina. O Lorival já encontrou outra Doris River. Ele foi rápido demais. Rápido como quem já estava esperando uma queda minha. Candinho arregala os olhos. Outra? Mas como assim? Dita força um sorriso amargo. E agora que eu tô fichada? Minha carreira acabou. Nunca mais eu vou cantar. Quem vai querer contratar uma cantora que saiu da cadeia? Candinho aperta as grades com força, indignado. Isso não vai acontecer. Você me escuta bem. Não vai. Ela o encara, surpresa com a firmeza dele. Candinho, seja realista. O estrago já foi feito. Ele balança a cabeça, determinado. Eu vou te fazer outra promessa. Quando você sair daqui, eu vou mover céus e terras para você ter sua carreira de volta. E nada de Doris River. Vai ser como Dita Ribeiro, do seu jeito, com sua verdade. Os olhos dela se enchem de lágrimas novamente, mas agora há um brilho diferente esperança. Você ainda acredita em mim desse jeito? Ele sorri, emocionado. Eu acredito em você até quando o mundo inteiro duvidar. Ela fecha os olhos, respirando fundo. Então eu vou aguentar. Por você e pelo Samir. O carcereiro avisa que o tempo acabou. Último minuto. Candinho segura o rosto dela entre as mãos. Confia em mim. Eu não vou descansar enquanto não provar a verdade. Eu confio. Vai atrás do nosso menino. Ele precisa de você. Eles se separam com dificuldade, os olhares ainda conectados até o último segundo. A luz da manhã invade o dormitório. Samir desperta devagar. Por alguns segundos, ele parece confuso, mas ao reconhecer o teto antigo do orfanato, o semblante volta a entristecer. Ele suspira. Antes que possa se virar na cama, percebe um movimento ao redor. Simba. Jasmim, Aladim e Felícia estão ali, formando um círculo. Samir franze a testa. O que foi? Azuma fez alguma coisa? Simba cruza os braços, com um meio sorriso conspirador. Não, mas a gente vai fazer. Samir se senta na cama, surpreso. Como assim? O que vocês vão fazer? Jasmim ergue o queixo, cheia de determinação. Azuma acha que pode fazer qualquer coisa, machucar qualquer pessoa e que nunca vai receber punição. Aladim completa, com um ar sério demais para a idade. Mas chegou a hora de mostrar para ela que criança também pensa. Felícia sorri, cúmplice. Crianças unidas jamais serão vencidas. Samir até abre um pequeno sorriso, contagiado pela energia deles. Mas logo o medo volta. Mas não é perigoso? Azuma pode castigar a gente pior ainda. Aladim se aproxima, baixando o tom de voz. Eu escutei ela falando com a Zenaide.
Ela vai para a delegacia hoje. Aposto que é para debochar da Dita. Felícia balança a cabeça. Só que a gente está preparando uma surpresinha. Se ela acha que vai sair por cima, ela nem imagina o que espera por ela. Os olhos de Samir brilham. Eu quero ajudar. Eu quero ver a cara dela quando acontecer. Simba troca olhares com os outros. Se quer ajudar mesmo, a gente precisa pegar uma coisa que está escondida no porão. Mas a Zulma vive de olho na gente. Samir fica pensativo por alguns segundos. Então levanta da cama com uma nova firmeza no olhar. Eu já sei o que eu preciso fazer. Os outros se aproximam, curiosos. O quê? Perguntam quase juntos. Samir respira fundo. Ela nunca desconfia de mim. Eu vou distrair a Zulma. Enquanto isso, vocês entram no porão. Jasmim arregala os olhos. Isso é arriscado demais. Samir aperta o amuleto contra o peito. Meu pai está lutando por mim. Agora é minha vez de lutar também. O grupo se entreolha. A decisão está tomada. E pela primeira vez, desde que voltou ao orfanato, Samir não parece apenas triste. Ele parece pronto. A sala da casa de Candinho está tomada por um clima denso, quase irrespirável. A mesa de madeira no centro guarda papéis espalhados, anotações, documentos, tentativas frustradas de organizar um caso que parece cada vez mais complicado. A luz da tarde entra pela janela, mas não ilumina os rostos tensos que se encaram em silêncio. Candinho anda de um lado para o outro, o chapéu agora jogado sobre a mesa. Ele passa a mão pelos cabelos, inquieto, enquanto Asdrubal, Araújo e Celso o observam. Araújo, com a postura rígida de advogado experiente, respira fundo antes de falar. Precisamos encarar a realidade. O delegado não está mentindo. Ele não pode fazer nada porque o caso agora está nas mãos da juíza Flora. Candinho para no meio da sala. Mas isso não pode ficar assim. A Dita é inocente. Celso cruza os braços, tentando manter o tom racional. O problema é que a juíza já está inclinada a acreditar na Zulma. Sem provas concretas, ela não vai mudar de posição. Asdrubal ajusta os óculos, pensativo. Temos que admitir uma coisa. Zulma foi extremamente estratégica. Convencer uma juíza, ainda que indiretamente, não é para qualquer um. Foi uma jogada calculada. Candinho franze a testa, indignado. Então quer dizer que ela ganhou? Que é isso? Araújo ergue a mão, pedindo calma. Não estamos dizendo que ela ganhou. Estamos dizendo que ela se antecipou. E muito bem. Candinho caminha novamente, mais agitado. E se a gente fizer o mesmo? Se eu falar com outro juiz? Explicar tudo? Mostrar que ela está mentindo? Araújo balança a cabeça negativamente. Não funcionaria. Isso viraria uma guerra ideológica dentro do tribunal. Poderia até piorar a situação da Dita. A única maneira de reverter isso é com prova. Prova concreta. A palavra ecoa no ambiente. Prova. Candinho para de andar. Os olhos se arregalam levemente, como se uma memória distante tivesse acabado de surgir. O delegado falou isso também, que precisava de uma prova, nem que fosse pequena. Ele começa a falar mais rápido, tentando organizar os pensamentos. Eu lembrei de uma coisa. Tinha uma fotografia, uma minha com o Samir ainda bebezinho. Ele estava no meu colo, sorrindo. E tinha também a Filó, minha mãezinha, o Négundes, o Quinzinho, a família toda atrás. Era do dia que eu levei ele para conhecer a roça. Asdrubal se inclina para a frente. Isso pode ser importante. Uma foto antiga pode indicar vínculo. Dependendo da data, pode ajudar bastante. Candinho passa a mão pelo rosto, aflito. O problema é que eu não sei onde essa fotografia está. Eu já procurei por todo canto. No baú velho, nas gavetas, nos livros da Filó, parece que sumiu. Enquanto ele fala, Celso desvia o olhar discretamente. Engole em seco. O maxilar se contrai quase imperceptivelmente. Asdrubal percebe. O que foi, Celso?
Celso levanta os olhos rapidamente, forçando naturalidade. O que foi o quê? Asdrubal estreita o olhar, desconfiado. Você ficou estranho quando ele mencionou a fotografia. Por acaso se lembrou de alguma coisa? Sabe onde ela pode estar? Celso dá uma leve risada, dissimulada. Fotografia? Me desculpem, eu não estava prestando atenção na conversa. Estou com a cabeça cheia. Candinho o encara. Como assim não estava prestando atenção? A gente está falando da liberdade da Dita. Celso ajeita o paletó, evitando o contato visual. Eu sei. É só que me lembrei de um compromisso urgente. Muito urgente mesmo. Eu vou precisar sair agora. Depois a gente conversa com mais calma. Araújo franze a testa. Que compromisso é esse que não pode esperar? Celso força um sorriso. Assuntos pessoais. Nada que interesse ao caso. Ele pega o casaco rapidamente, quase apressado demais, e se dirige à porta. Candinho observa em silêncio, o olhar carregado de dúvida. Você tem certeza que não sabe de nada sobre essa foto? Celso para por um segundo, a mão já na maçaneta. Absoluta. Se eu lembrar de alguma coisa, aviso. Ele sai antes que qualquer um possa insistir. A porta se fecha. O silêncio que fica na sala é pesado. Asdrubal olha para Araújo. Isso foi estranho. Araújo concorda com um leve aceno. Estranho é pouco. Ele reagiu como quem sabe mais do que deveria. Candinho respira fundo, a desconfiança crescendo dentro dele. Vocês estão achando que o Celso sabe onde essa fotografia está? Asdrubal cruza os braços. Não estou afirmando nada. Mas a reação dele não foi de surpresa, foi de incômodo. Araújo completa. E incômodo, nesse momento, não é coincidência. Candinho aperta os punhos, determinado. Se essa foto existir, eu vou encontrar. Nem que eu tenha que revirar essa cidade de ponta cabeça. Ele olha para a porta por onde Celso saiu. Porque se alguém escondeu essa prova, não foi por acaso. A tensão se instala definitivamente. Do lado de fora da casa, a sombra de alguém passa rapidamente pela janela, quase imperceptível. O jogo está ficando mais perigoso. E agora, não é só Zulma que parece estar alguns passos à frente. Metros dali, longe dos olhares atentos de Candinho, Araújo e Asdrubal, Celso caminha apressado pela rua de terra. O coração bate descompassado, como se quisesse fugir do peito. Ele leva a mão ao pescoço, tentando afrouxar o colarinho que agora parece sufocá-lo. Para. Respira fundo, mas o ar não vem com facilidade. Minha nossa, eu entreguei aquela foto para Zulma. Faz uns 5 anos. Murmura para si, a voz embargada. Ele fecha os olhos, atormentado pela lembrança. Naquela época, eu só pensava na minha vingança contra o Candinho. Eu queria destruir tudo que fosse dele. Nunca imaginei que um dia essa fotografia seria a única coisa capaz de salvar a Dita. E talvez até o próprio Samir. Ele passa a mão pelos cabelos, nervoso, andando de um lado para o outro como um animal acuado. Como eu fui tão cego, tão estúpido. A ansiedade cresce. A imagem da foto sendo entregue nas mãos de Zulma surge em sua mente como uma sentença. Ele engole em seco. Se aquela foto ainda existir, ela está com ela. E se não existir, eu sou o responsável por ter destruído a única prova. Sem perder mais tempo, Celso muda o rumo e segue decidido até o orfanato. No pátio do orfanato, algumas crianças cercam Zulma com risadinhas forçadas, tentando distraí-la. A vilã, desconfiada por natureza, cruza os braços e observa cada movimento com olhar afiado. O que vocês estão aprontando, pestinhas? Pergunta, arqueando a sobrancelha. Vocês nunca me dão tanta atenção assim. Isso está estranho, muito estranho. Ela começa a contar as crianças uma a uma, apontando com o dedo. 1, 2, 3. Espera aí. O semblante endurece. Cadê o Simbai? E cadê o Samir?
O silêncio das crianças é imediato. Olhares se cruzam. Ninguém responde. Zulma dá um passo à frente, a voz ficando mais cortante. Eu fiz uma pergunta. Ou querem que eu encontre um jeito menos agradável de obter respostas? Antes que a tensão exploda, a porta principal se abre com força. Celso entra, ainda ofegante, mas tentando manter a postura. Perturbando os anjinhos de novo, Zulma? Diz, com um sarcasmo mal disfarçado. Zulma lança um olhar venenoso para as crianças. Sumam daqui, agora. Os pequenos saem correndo para o pátio externo, mas trocam olhares rápidos entre si, olhares cúmplices, como se algo estivesse sendo colocado em prática. A sós com Celso, Zulma se aproxima lentamente, como uma serpente analisando a presa. O que você quer? Pergunta, fria. Se veio falar sobre Dita ou sobre Samir, perdeu seu tempo. Celso olha para os lados, certificando-se de que ninguém está ouvindo. Dá um passo mais perto dela, a voz baixa e urgente. Cadê aquela foto? Zulma finge não entender. Que foto? Ele aperta os punhos. A fotografia do Samir com a família dele. Com o Candinho, com a Filó. Aquela que eu te entreguei anos atrás. Por um segundo, os olhos de Zulma revelam surpresa. Mas ela rapidamente recompõe o rosto, assumindo um ar desinteressado. Não faço ideia do que você está falando. Celso se inclina levemente, quase implorando. Sabe sim. Não adianta dissimular comigo. Eu preciso dela. Ela solta uma gargalhada alta, teatral. Você precisa? Que interessante! Ela dá a volta nele, avaliando-o com desprezo. E por que eu ajudaria você? Celso respira fundo, a ansiedade voltando com força. Porque aquela foto prova que o Candinho é pai do Samir, prova que a Dita não mentiu, prova que você manipulou tudo. Zulma para na frente dele e abre um sorriso debochado. Você acha mesmo que eu guardaria uma prova contra mim? Ele engole em seco. Então, ela ainda existe. Zulma aproxima o rosto do dele, quase sussurrando. Fique sabendo que, assim que você me entregou aquela fotografia, eu a rasguei, em pedacinhos. E depois, queimei. Celso empalidece. Você não está falando sério. Ela inclina a cabeça, divertida. Eu sei quando alguém está mentindo, Zulma. Ela solta outra risada, agora mais contida, mas carregada de veneno. Ah, Celso, você nunca foi muito bom em detectar mentiras, muito menos em prever consequências. Ele fecha os olhos por um instante, tentando manter a compostura. Se você destruiu essa foto, destruiu a única chance de reparar um erro que eu cometi. Zulma cruza os braços. Erro? Você chama de erro agora? Quando me entregou aquela fotografia, estava cheio de convicções, falava em justiça, em vingança, parecia tão decidido. Celso a encara, com mistura de culpa e raiva. Eu estava cego, mas não estou mais. Zulma dá de ombros. Problema seu, porque agora eu tenho algo muito mais interessante para fazer. Ela pega a bolsa e segue em direção à saída. Estou indo para a delegacia. Tenho certeza de que o delegado vai adorar ouvir algumas novidades sobre a Dita. Se quiser assistir ao meu show, pode vir comigo. Celso sente o chão fugir sob os pés. O que você vai fazer? Ela sorri de canto. Apenas garantir que ninguém ouse desafiar a minha versão da história. Preocupado, ele a segue rapidamente. Enquanto os dois atravessam o pátio, as crianças observam escondidas atrás de uma coluna. Uma delas cochicha. É agora. Outra confirma com um aceno discreto. Os olhares cúmplices revelam que, enquanto os adultos travam sua guerra de mentiras e culpas, um plano silencioso começa a ganhar forma. E desta vez, talvez a esperança venha de onde ninguém espera. Enquanto Zulma e Celso seguem apressados rumo à delegacia, o orfanato mergulha num silêncio suspeito. As crianças se espalham pelo pátio fingindo naturalidade, mas os olhares atentos deixam claro que há um plano em andamento.
Nos fundos da casa, quase escondida atrás de uma porta antiga, uma escada leva ao porão. É para lá que Samir corre, o coração disparado não de medo, mas de expectativa. Ele fecha a porta devagar e respira aliviado. Ainda bem que o Celso chegou bem na hora, sussurra para si, limpando o suor da testa. Se a Zulma tivesse me visto, eu estava perdido. Ele olha ao redor, tentando se orientar em meio à penumbra e ao cheiro de mofo. Mas o que eu estou procurando mesmo? Faz uma careta, batendo levemente na própria cabeça. Ah, o pó de mico. O Simba disse que o Simbai tinha guardado aqui. Determinando-se, começa a abrir caixas espalhadas pelo chão. Algumas contêm roupas velhas, outras brinquedos quebrados, livros rasgados, lembranças esquecidas de tantas histórias interrompidas. Samir espirra com a poeira. Credo, parece que ninguém entra aqui faz séculos. Ele encontra uma caixa particularmente empoeirada, quase escondida atrás de um armário tombado. Ah, não deve ser essa, comenta, coçando o nariz. O Simbai comprou o pó de mico faz poucos meses. Isso aqui tá com cara de coisa antiga. Ele se afasta 2 passos, mas algo o faz parar. Talvez a curiosidade, talvez o destino. Samir volta lentamente, encara a caixa e morde o lábio. Eu acho que vou dar uma olhadinha. Vai que tem alguma coisa interessante. Ele se ajoelha e abre a tampa com cuidado. A madeira range. Dentro, há uma manta dobrada com zelo, apesar da poeira que a cobre. Samir pega a manta. Eu conheço isso. Ele franze a testa, puxando também uma pequena roupinha de bebê, cuidadosamente guardada. Essa roupinha eu já vi em algum lugar. Antes que consiga entender, algo escorrega de dentro da manta e cai aos seus pés. Uma fotografia. Samir congela. O tempo parece parar. Ele se abaixa devagar, pega a foto com mãos trêmulas e limpa a superfície com a manga da camisa. Seus olhos se arregalam. Espera. Eu acho que eu conheço isso. Ele aproxima a fotografia do rosto, incrédulo. Sou eu, bebê, no colo do meu pai. A voz falha de emoção. E essa é a minha mãe. E ali, a vovó Conegundes e a vovó Anastácia. Um sorriso largo surge em seu rosto, misturado com lágrimas que insistem em cair. Eu posso provar que eu sou filho do Candinho. A alegria é tão intensa que ele se levanta de repente, derrubando 2 caixas ao lado. O barulho ecoa pelo porão. Um pequeno frasco rola pelo chão de cimento. Samir olha para baixo. Ora, ele pega o frasquinho, sacudindo-o levemente. E ainda achei o pó de mico. Ele ri, nervoso e animado ao mesmo tempo. Hoje é o dia mais sortudo da minha vida. Sem perder tempo, enfia a foto dentro da camisa, protegendo-a junto ao peito, e corre escada acima. No pátio, Simba, Jasmine e Aladdin aguardam com ansiedade. Jasmine anda de um lado para o outro, roendo as unhas. Ele está demorando demais. Simba tenta parecer confiante, mas a tensão é evidente. Calma, o Samir sabe o que está fazendo. Nesse instante, a porta se abre com força e Samir aparece, levemente suado, mas radiante. E aí? Conseguiu? Pergunta Simba, aproximando-se. Samir ergue apenas o frasquinho, com um sorriso travesso. Consegui sim. Jasma regala os olhos. Ótimo. A Zulma acabou de sair com o Celso. Aposto que eles vão demorar, porque aqueles 2 vivem discutindo. Aladdin cruza os braços, com um ar estratégico. Eles foram para a delegacia, né? Eu conheço um caminho mais curto até lá. Dá para cortar pela rua da feira e sair direto atrás do prédio. Samir troca um olhar cúmplice com os amigos. Então vamos. Simba franze a testa. Mas você só pegou o pó de mico? Era isso mesmo? Samir hesita por um segundo,
Depois leva a mão discretamente ao peito. Não, eu peguei algo muito mais importante. Os outros se aproximam, curiosos. Ele tira a fotografia e mostra rapidamente. Jasmine leva a mão à boca. Essa é? É a prova, responde Samir, firme. A prova de que eu sou filho do Candinho. Aladim assobia, impressionado. Então Azuma mentiu esse tempo todo. Samir aperta os punhos, determinado. Ela mentiu, manipulou, separou a gente, mas agora acabou. Simba sorri, animado. Então hoje a casa cai. Samir respira fundo, olhando na direção da rua. Hoje eu volto para a casa do meu pai. O olhar dele se enche de esperança e coragem. E Azuma vai ter que explicar tudo na delegacia. As crianças se entreolham, confirmando silenciosamente o pacto que fizeram. Sem mais hesitar, correm pelo portão lateral, usando o caminho secreto indicado por Aladim. Ao longe, a cidade parece alheia à revolução silenciosa que está prestes a acontecer. Mas, pela primeira vez, Samir não sente medo. Ele sente certeza. E isso pode mudar tudo. Não muito tempo depois, Zuma e Celso já se aproximam da delegacia. A fachada simples do prédio parece ainda mais imponente diante da tensão que paira no ar. Zuma caminha com postura altiva, o salto marcando o ritmo de sua confiança exagerada. Ela lança um olhar enviesado para Celso e sorri com ironia. Foi uma ótima ideia você querer ligar para o Candinho, diz, com sarcasmo afiado. Eu faço questão de que ele esteja presente quando eu disser umas boas verdades para a esposinha dele. Vai ser inesquecível. Celso engole em seco. Ele tenta manter a expressão neutra, mas o desconforto é visível. Às vezes, Zuma, o espetáculo pode sair diferente do que a gente planeja. Ela ri, debochada. Não no meu caso. Eu sempre entro em cena para vencer. De repente, Celso diminui o passo e fixa o olhar mais adiante. Espera, aqueles ali não são seus anjinhos? Zuma franze a testa e segue o olhar dele. Ao avistar as crianças reunidas próximas à escadaria da delegacia, seu semblante se transforma. São eles mesmos? Rosna, irritada. Ah, perfeito. Acho que meu show vai começar agora. Ela se aproxima com passos firmes, encarando o grupo com impaciência. O que vocês estão fazendo aqui? Querem mais castigo? Ou resolveram testar a minha paciência em público? Simba dá um passo à frente, fingindo humildade. A gente veio pedir desculpa. Zuma estreita os olhos, desconfiada. Desculpa? Desde quando vocês sabem o significado dessa palavra? Jasmine abaixa a cabeça, teatralmente arrependida. É isso mesmo. A gente foi mal criado, respondeu. Desobedeceu. Aladim completa, com um tom calculado. A gente só queria proteger o nosso amigo, mas entendemos que devemos obedecer à senhora. Zuma cruza os braços, analisando cada um deles. Que mudança repentina! Estou emocionada. Felícia se aproxima com um sorriso doce. A gente pode te dar um abraço? Para mostrar que está tudo em paz? Zuma revira os olhos, impaciente. Se isso fizer vocês pararem com essa ladainha e irem embora, abracem logo. Não tenho o dia todo. As crianças formam uma rodinha ao redor dela. O abraço coletivo parece inocente, mas a troca de olhares rápidos e cúmplices. Num movimento ágil e quase imperceptível, Simba despeja todo o pó de mico nas costas de Zuma. Ela não percebe. As crianças se afastam com sorrisos discretos. Obrigado, tia Zuma, diz Jasmine, segurando o riso. Zuma ajeita a bolsa, sem desconfiar de nada. Sumam daqui antes que eu mude de ideia. Dentro da delegacia, o clima já é tenso. Candinho está ali, aguardando, determinado. Araújo conversa com o delegado em voz baixa. Zuma entra com imponência. Eu quero falar com a Dita agora mesmo.
Candinho surge atrás dela, firme. Ah, mas não vai mesmo. Zulma se vira bruscamente. Posso saber o porquê? Eu tenho esse direito. O delegado intervém, sério. Na verdade, o esposo pode impedir visitas que considere prejudiciais. E o senhor Candinho já deixou isso bem claro. Zulma arregala os olhos. Isso é um absurdo. Fui eu que denunciei essa mulher. Eu que coloquei ela aqui. Tenho o direito de dizer tudo na cara dela. Enquanto discute, começa a se remexer discretamente. Encosta-se na parede, tentando coçar as costas com cuidado. Candinho franze o senho, desconfiado. O problema, Zulma, é que o Samir é meu filho e a errada aqui é você. Ela começa a se contorcer mais visivelmente. Eu sou a mãe dele. O Samir não tem pai. Ai, o que é isso? O que está acontecendo? As unhas tentam alcançar as costas, mas a coceira aumenta. Os policiais trocam olhares confusos. A senhora está passando mal? Pergunta o delegado. Não é nada, responde, irritada, se esfregando contra a parede. Deve ser alergia a esse lugar imundo. De repente, a porta se abre com força. Samir entra, acompanhado das crianças. Se o problema é prova, eu tenho uma bem aqui. Todos se viram. Ele ergue a fotografia com orgulho. Olha o que eu achei no porão do orfanato. Candinho pega a foto com mãos trêmulas. Ao reconhecer a imagem, seus olhos se enchem de lágrimas. É nós. É minha família. É o meu filho. Celso sente o coração disparar. Um misto de alívio e medo toma conta dele. Ele sabe que aquela foto poderia revelar segredos antigos. Zulma, porém, já não consegue manter a pose. A coceira se torna insuportável. Isso é algum tipo de armação. Ai, eu vou acabar com vocês. Entre gritos e tentativas desesperadas de se coçar, ela sai correndo da delegacia sob o olhar atônito de todos. Do lado de fora, encontra uma mulher com uma mangueira. Joga água! Rápido! Nas minhas costas! Sem entender muito bem, a mulher obedece. A água encharca Zulma dos pés à cabeça. Ela suspira, aliviada. Essas pestes me enganaram. Nesse momento, o delegado surge com 2 policiais. Ele segura a fotografia. Zulma, a senhora está sendo presa por ocultação de provas e por mentir diante da justiça. Ela encara todos ao redor, humilhada, encharcada e derrotada. As crianças começam a rir discretamente. Celso observa em silêncio, refletindo sobre suas escolhas. Pouco depois, Dita é trazida para fora da cela. Ao ver Candinho e Samir juntos, emocionados, ela leva a mão ao peito. Então, é verdade? Candinho segura a mão do filho. É sim, nosso filho. Ninguém mais vai separar a gente. Dita chora de alegria. Samir corre para abraçá-la. A delegacia, que minutos antes era palco de arrogância e manipulação, agora testemunha reconciliação e justiça. E pela primeira vez, Zulma sente não apenas a água fria nas costas, mas o peso da própria derrota. O clima também pesa. O estábulo está silencioso demais. Policarpo mastiga calmamente, alheio ao que está prestes a acontecer. Mas o barulho apressado de saltos ecoa pelo chão de terra e rompe a tranquilidade. Sandra surge na porta como um vendaval, os olhos inquietos e o semblante carregado de impaciência. Ernesto, vamos logo. Pegue esse animal antes que alguém apareça. Ernesto vem logo atrás, ajustando o casaco com certo desconforto. Calma, Sandra, é só um burro. Não precisa desse desespero todo. Ela gira o pescoço lentamente e o encara com desdém. Só um burro? Esse só um burro está no contrato da fábrica e eu não vou deixar nada que pertença àquela família ficar fora do meu controle. Policarpo solta um som entristecido, quase como se entendesse cada palavra. Ele recua um passo. Sandra estreita os olhos. Olha só,
Até parece que está pressentindo alguma coisa. Ernesto ri, tentando aliviar o clima. Você anda vendo coisa demais ultimamente. Ela se aproxima do animal e passa a mão pelo colar de joias em seu pescoço, as joias que pertenceram a Anastácia. Eu não vejo coisas. Eu conquisto coisas. Vamos! Ernesto puxa a corda e Policarpo começa a caminhar com relutância. O som do casco no chão ecoa como um lamento. Do outro lado da propriedade, Celso observa a cena à distância. Ele franze a testa ao perceber Sandra conduzindo o animal. O que ela está aprontando agora? Ele dá alguns passos à frente, mas para. Algo naquele movimento o inquieta. Sandra nunca faz nada sem segunda intenção. E quando ela sorri demais, alguém paga o preço. No horizonte, Sandra, Ernesto e Policarpo se afastam. O céu começa a se fechar lentamente, como se as nuvens se organizassem em um desenho estranho. Celso leva a mão aos olhos, tentando enxergar melhor. Por um instante, é como se o contorno das nuvens formasse um rosto conhecido, sereno, vigilante. Anastácia. Celso engole seco. Isso é impressão minha, ou... Ele balança a cabeça, tentando afastar a ideia. Mas o arrepio permanece. Enquanto isso, Sandra caminha firme, mas começa a sentir algo diferente. Um calor incômodo sobe pelo pescoço. Ela leva a mão às joias. Mas o que é isso? O calor aumenta, quase como uma queimação. Ai! Ela arranca o colar com força e o joga no chão. Isso estava me queimando. Ernesto para imediatamente. Você está ficando louca? Essas joias valem uma fortuna. Sandra encara as pedras no chão como se fossem um inimigo invisível. Como isso é possível? Eu senti de verdade. Ernesto suspira com sarcasmo. Talvez seja peso na consciência. Ela gira o rosto bruscamente. Eu não tenho consciência para pesar. O vento sopra mais forte naquele instante, levantando poeira ao redor deles. Policarpo solta outro som, mais alto, quase um alerta. Sandra observa o céu por um segundo. A sensação ruim cresce. Por dentro, um pensamento ecoa como provocação. Isso é um recado. Ela aperta os lábios. Ah, então é isso? Ernesto a observa com desconfiança. Isso o quê? Ela pega o colar do chão, mesmo hesitante. A titia Anastácia acha que pode me assustar? Que pode me impedir de levar o que agora é meu? Ernesto dá uma risada curta. Você está disputando com o fantasma agora? Sandra sorri de forma torta, quase desafiadora. Se for fantasma, que apareça, porque eu vou levar o Policarpo do mesmo jeito e quero ver o que ela vai fazer. Ela recoloca as joias no pescoço, mesmo sentindo um leve desconforto. Eu nunca perdi uma disputa. Não vai ser agora. Não vai ser com um burro, e muito menos com uma morta. Policarpo resiste novamente, travando as patas no chão. Ernesto puxa a corda com mais força. Anda logo, criatura. Sandra se aproxima do animal e fala em tom baixo, quase venenoso. Você devia agradecer por estar comigo. Pelo menos eu sou previsível, diferente da Anastácia, que anda mandando sinais do além. Policarpo balança a cabeça e solta um som alto. Ernesto olha para o céu, inquieto. Não gosto desse clima. Sandra ergue o queixo. Clima ruim é o que vai ficar para Candinho quando ele descobrir que perdeu tudo. O filho, a fábrica e você. Ela lança um último olhar para trás, como se desafiasse o próprio céu. Se isso for aviso, chegou tarde demais. Ao longe, Celso ainda observa, inquieto. Eu preciso contar isso para o Candinho, antes que seja tarde. Mas naquele instante, uma sensação estranha percorre o ambiente, como se forças invisíveis estivessem se movendo. E mesmo tentando parecer firme, Sandra sente algo que odeia admitir. Medo. Um medo silencioso. Um medo que não vem de pessoas.
vem de promessa e talvez de justiça. Não demora muito para que o som metálico de uma porta pesada ecoe pelo porão da fábrica. O ambiente é úmido, escuro e abafado. A luz fraca balança levemente, criando sombras distorcidas nas paredes. Sandra observa enquanto Ernesto termina de trancar a jaula improvisada onde Policarpo foi colocado. O animal se move inquieto, soltando um som baixo, desconfiado. Ernesto limpa as mãos na calça e suspira. Pronto. Serviço feito. Agora, se me dá licença, eu vou embora. Não estou nem um pouco a fim de cuidar desse animal. Divirta-se. Sandra inclina a cabeça, com um sorriso lento e venenoso. Ah, eu vou me divertir muito. Pode deixar. Ernesto a encara por um segundo, avaliando aquele brilho estranho nos olhos dela. Só não exagera. Às vezes você passa do ponto. Ela cruza os braços. Eu? Exagerar? Ernesto, eu sou extremamente equilibrada. Só que gosto de ver cada peça no lugar certo. Ele ri com ironia. E o burro é uma peça importante nesse seu tabuleiro? Sandra se aproxima da jaula, os saltos ecoando no cimento. Mais do que você imagina. Ernesto balança a cabeça. Desconfortável. Você anda falando como se estivesse jogando xadrez com a vida das pessoas. Ela lança um olhar afiado. E não estou? Sem resposta, Ernesto dá de ombros e sobe as escadas, deixando Sandra sozinha no porão. O silêncio se instala. Policarpo mexe as orelhas e dá um pequeno passo para trás dentro da jaula. Sandra se aproxima devagar, como quem aprecia o momento. Desde o dia que eu descobri que você ia ser meu, eu fiquei pensando no que faria com você. O animal solta um zurro mais alto, quase um protesto. Ela inclina o corpo para frente, apoiando as mãos nas grades. E eu pensei em muita coisa, viu? Policarpo balança a cabeça. Sandra começa a rir. Você sabe muito bem que eu não entendo o que você diz. Então não adianta pedir socorro. Aqui ninguém escuta. O burro dá outro som, mais intenso. Ah, mas eu acho que sei exatamente o que fazer com você. Que tal cortar essas crinas? Um novo penteado, moderno, talvez irreconhecível. Ela passa os dedos pelo ar, como se já imaginasse o antes e depois. Vai ser lindo ver a cara do Candinho quando perceber que perdeu até a identidade do próprio bichinho. Ela se afasta, decidida, e sobe até o escritório da fábrica. O local está silencioso, uma mesa organizada demais, um espelho grande na parede, e ao lado um cortador esquecido. Sandra pega o objeto, testando o peso na mão. Ela se aproxima do espelho e encara o próprio reflexo. Por um instante, o silêncio parece mais pesado do que deveria. Ela abre um sorriso lento. Você sempre estará no topo. Sempre. Não importa quantas vezes tentem te derrubar. Ela inclina o rosto, admirando-se. Mal posso esperar para ver a cara de Candinho quando souber que perdeu o filho, a fábrica e o Policarpo. Ela ergue o cortador como se fosse um troféu. Isso é só o começo. De repente, um som, um arranhão estridente ecoa pelo ambiente. Sandra congela. O cortador treme levemente em sua mão. Ernesto? Silêncio. Outro arranhão, mais forte. Ela se vira devagar. O som vem do espelho. Sandra se aproxima, desconfiada. Isso não tem graça nenhuma. Aparece logo. Diante de seus olhos, um risco fino surge na superfície do espelho, como se algo invisível estivesse escrevendo. Sandra arregala os olhos. Quem está fazendo isso? Pare com essa brincadeira idiota. As letras continuam surgindo, uma a uma, arranhando o vidro. Ela dá um passo para trás. Eu não acredito nisso. Isso é truque. É alguém querendo me assustar. Mas não há ninguém ali. A frase começa a se formar. Sua derrocada está próxima. Sandra sente o ar faltar por um segundo. Não, não pode ser!
O cortador escapa de sua mão e cai no chão com um barulho seco. Ela se aproxima do espelho, quase tocando as palavras. Isso é mentira. Eu não perco. Eu nunca perdi. Mas a frase permanece, intacta, imutável. O vento entra pela janela entreaberta, fazendo as folhas sobre a mesa voarem. Sandra dá um grito curto, tomado mais por pânico do que por dor. Chega! Chega! Eu não tenho medo de vocês! Ela pega a bolsa e sai correndo, sem olhar para trás. O espelho permanece lá, silencioso, como se tivesse cumprido seu papel. Momentos depois, a porta da casa de Sandra se abre com força. Ela entra ofegante, pálida, com os olhos arregalados. Ernesto, que estava sentado, se levanta assustado. Mas o que aconteceu? Que cara é essa? Parece que viu um fantasma. Ela passa direto por ele, sem responder. Sandra, eu estou falando com você. Ela para por um segundo, ainda de costas. Respira fundo, mas não diz nada. Vai para o quarto apressada. Ernesto franze a testa. Você não estava toda corajosa mais cedo? O que houve agora? A porta do quarto bate com força. Trancada. Ernesto encara a escada, incomodado. Isso não é normal. Lá dentro, encostada na porta, Sandra leva a mão ao pescoço, sentindo novamente um leve calor nas joias. Seus olhos se enchem de tensão. Ela sussurra para si mesma. Não é possível. Não é possível que estejam me avisando. Mas no fundo, uma certeza começa a crescer. A derrocada mencionada no espelho já começou. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, dentro de um carro discreto, Zulma observa atentamente a casa simples onde Candinho está escondido com Dita e as crianças. Ela mantém os olhos fixos no portão, como uma predadora paciente. O delegado, ao volante, consulta novamente o endereço. Então é aqui, Zulma. Tem certeza de que é esse o lugar? Ela não desvia o olhar. Tenho. Ele pode ter fugido para o fim do mundo, mas sempre deixa rastros. O delegado suspira. Vamos esperar ele aparecer. Não podemos agir sem cautela. Zulma esboça um sorriso frio. Cautela é para quem tem medo de perder. Eu já perdi tempo demais. De repente, o portão se abre. Dita surge na calçada com Samir e Joaquim. As crianças riem de algo inocente, alheias ao perigo que se aproxima. Zulma arregala os olhos. Espera! Espera! Aquela não é a Dita? Ela se inclina para a frente. E ela está com o meu filho. Antes mesmo que o delegado possa reagir, Zulma abre a porta do carro bruscamente. Zulma, espera, não podemos chegar desse jeito. Mas ela já está atravessando a rua apressada, movida por obsessão. Dita percebe o movimento tarde demais. Samir, fica perto de mim. Zulma para a poucos passos deles e grita, chamando a atenção de quem passa. Achei vocês. Samir se assusta imediatamente e se esconde atrás de Dita. Vamos, delegado. Pegue ela. O delegado se aproxima tentando manter a formalidade. Calma, senhora. Vamos manter a ordem. Dita encara Zulma, incrédula. Zulma? O que você está fazendo aqui? Como achou a gente? Zulma solta uma risada curta, quase debochada. Você realmente achou que eu não viria atrás do meu filho? Por ele eu iria até o outro lado do mundo. Samir, tremendo, responde firme. Apesar do medo, eu não sou seu filho. Para com isso. Não vê que só está me fazendo te odiar ainda mais? A frase atinge Zulma como uma lâmina. Por um segundo, o rosto dela endurece. Mas logo ela assume uma expressão teatralmente ofendida. Nossa, meu filho, não fala assim da mamãe. Ela leva a mão ao peito, como se estivesse ferida. Eu sei que eles estão fazendo a sua cabeça. Estão mentindo para você, envenenando seu coração contra mim. Dita não se contém. Mentira? Você quer falar de mentira, Zulma?
Depois de tudo o que fez, o delegado intervém imediatamente, erguendo a mão. A partir de agora, tudo o que disser pode ser usado contra a senhora no tribunal. Dita empalidece. O que está querendo dizer com isso? O delegado assume postura oficial. A senhora está presa por desacato à decisão judicial e suspeita de ocultação de menor. O mundo parece girar ao redor de Dita. Presa? Isso é um absurdo! Eu não ocultei ninguém. Zuma aproveita a distração. Num movimento rápido, ela segura o braço de Samir. Vem com a mamãe. Está tudo bem agora. Me solta, me solta. Samir grita, debatendo-se. Dita. A mocinha tenta avançar, mas o delegado a segura pelo braço. Senhora, coopere. Não dificulte sua situação. Ela está levando ele à força. Você não está vendo? Zuma, dissimulada, fala em tom manso. Ele está nervoso porque foi manipulado. Mas vai se acalmar. Sempre se acalma comigo. Samir chora. Eu não quero ir com ela. O delegado evita contato visual. A guarda provisória foi concedida à senhora Zuma até nova decisão. Vamos resolver isso no tribunal. Dita sente as pernas fraquejarem. O grito de Samir ecoa pela rua. Dita, antes que ela possa reagir, o delegado a conduz até o carro da polícia. Entre, por favor. Não complique mais as coisas. Ela é colocada no banco de trás, atordoada, desesperada. Ao erguer os olhos pela janela, vê algo que a paralisa. Do outro lado da rua, parcialmente escondido atrás de um poste, está Candinho. Ao lado dele, Joaquim. O rosto de Candinho está pálido, incrédulo. Ele segura o braço do filho para impedi-lo de correr. Dita percebe que Zuma e o delegado ainda não notaram a presença deles. Com um esforço enorme, ela faz um leve gesto com a cabeça, negando, pedindo silêncio, pedindo que não se aproximem. Candinho entende, e isso o destrói por dentro. O carro começa a se afastar. Candinho permanece imóvel. Joaquim, desesperado, puxa a camisa do caipira. Candinho, por que você não fez nada? Por que você não salvou ela? A voz do menino corta o coração do caipira. Uma lágrima escorre pelo rosto de Candinho. Ela pediu pra gente não se aproximar. Ele engole seco. Ela sabia que eu tinha que proteger você. Joaquim olha para ele, confuso. Mas e a mamãe? E o Samir? Candinho observa o carro desaparecer na curva. O semblante dele muda. A dor dá lugar à determinação. Vamos, Joaquim. A gente precisa voltar para São Paulo agora mesmo. Ele segura firme a mão do menino. Nós vamos salvar a Dita. E vamos trazer o Samir de volta. Nem que eu tenha que enfrentar o mundo inteiro. Do outro lado da cidade, dentro do carro, Zuma segura Samir com firmeza. Ela se inclina e sussurra no ouvido dele. Você pode até me odiar agora, mas um dia vai entender que eu sou a única que realmente luta por você. Samir vira o rosto, recusando-se a olhar para ela. Enquanto isso, no banco da frente, o delegado mantém o olhar fixo na estrada, como se tentasse ignorar o peso da própria consciência. A guerra está oficialmente declarada, e ninguém sairá ileso. Enquanto isso, a porta do quarto de Sandra se abre lentamente. A megera surge no corredor com o semblante abatido, os olhos fundos, o rosto sem a habitual arrogância que costumava sustentar como uma coroa. O silêncio da casa pesa. Ernesto, que havia passado a noite no sofá, levanta-se imediatamente. Mas o que foi que aconteceu com você? Ele cruza os braços, incomodado. Você praticamente me obrigou a dormir no sofá e agora aparece com essa cara de quem viu a assombração. Sandra o encara por alguns segundos. Não há deboche imediato. Isso já é estranho. A titia me mandou uma mensagem. Ernesto pisca, incrédulo. Como é que é? Você enlouqueceu de vez? Ela se aproxima, séria. Uma mensagem foi escrita no espelho.
simplesmente do nada. Eu vi as letras se formando. Ele solta uma risada nervosa. Ah, claro! E o espelho também falou com você? Sandra se irrita. Pode rir, mas eu sei o que eu vi. E dizer que eu sou louca não vai apagar aquilo da minha cabeça. Ernesto sente um leve arrepio ao perceber que ela não está encenando. E o que estava escrito? Sandra engole seco, que a minha derrocada está se aproximando. O silêncio se instala. Desde então eu estou tentando entender de que lado essa derrota pode vir, mas eu não faço ideia do que pode acontecer. Ernesto fica em choque. Ele conhece Sandra. Ela nunca admite medo. Você está deixando isso mexer com você. É isso que quer que aconteça. Quem quer que tenha feito essa brincadeira, conseguiu. Sandra o encara, desconfiada. Você acha que foi brincadeira? Eu acho que alguém quer te desestabilizar. E pelo visto, conseguiu. Ela se afasta. Eu não caio fácil, Ernesto. Se estão preparando algo contra mim, eu vou descobrir antes. Mas sua voz já não carrega a mesma firmeza. Enquanto isso, Dita é conduzida até a delegacia. Ela é fichada sob acusação de ter retirado Samir da cidade sem autorização judicial. O ambiente é frio, burocrático e impiedoso. Isso é um absurdo. Eu só estava protegendo o menino. O escrivão responde sem levantar os olhos. A senhora pode explicar isso ao juiz. Dita respira fundo, tentando manter a dignidade. Samir é levado de volta ao orfanato. As crianças se aproximam, assustadas. Zenaide arregala os olhos. Mas o que aconteceu? Por que trouxeram ele assim? Zuma surge logo atrás, com o olhar endurecido. Prestem bem atenção. Ela caminha lentamente entre as crianças. Se algum de vocês, incluindo você, Zenaide, tentar tirar Samir daqui novamente, será severamente castigado. Zenaide engole seco. Castigado como, patroinha? Zuma sorri, fria. Vocês não vão querer descobrir. Ela aponta para o portão. A partir de hoje, todos vão andar na rédea curta. Chega de Zuma boazinha, chega de passeios e, principalmente, chega de visitas à casa do Candinho. Samir a encara com raiva. Você está mentindo. Sempre mentiu. Ela se aproxima dele. Cuidado com o tom, menino. Quem decide seu destino agora sou eu. Eu não tenho medo da senhora. Zuma abaixa o rosto até ficar na altura dele. Devia ter. Ao se afastar, deixa o clima pesado. Zenaide abraça Samir, assim como as outras crianças. Ele chora, inconsolável. Eu só queria ficar com a minha família. A porta da mansão se abre com força. Candinho entra apressado, ainda atordoado com tudo o que aconteceu na rua. Joaquim vem logo atrás, segurando firme a mão dele. Todos percebem o desespero estampado no rosto do patrão. O clima muda instantaneamente. Celso surge no saguão. O que houve? Por que essa cara? Candinho tenta responder, mas a voz falha. Levaram ela. Levaram quem? Celso insiste, já impaciente. A Dita. Silêncio. E levaram o Samir também. Celso arregala os olhos. O quê? A Dita está presa? Asdrúbal, que vinha descendo as escadas, para no meio do caminho. Joaquim, com os olhos vermelhos e a voz embargada, olha para Candinho. Candinho, a gente vai salvar ela, né? Candinho se ajoelha na frente do menino, segura os ombros dele com firmeza. Claro que vai. Eu prometo para você. Ninguém vai separar a nossa família. A voz dele treme, mas o olhar começa a ganhar determinação. Ele se levanta imediatamente e pede a Araújo. Doutor, eu preciso do senhor agora. Vá até a delegacia e tire minha esposa de lá. Faça o que for preciso. Araújo olha para Candinho, sério. Calma, Candinho. Me explique exatamente o que aconteceu. Aquela mulher armou tudo. Ela apareceu com o delegado, papel na mão e levou meu filho como se fosse dona do mundo. Araújo respira fundo. Vou até lá imediatamente.
mas precisamos agir dentro da lei. Candinho o encara, aflito. Eu só quero minha esposa fora daquela cela. Confie em mim, vou resolver isso. Assim que o advogado sai, o silêncio volta a pesar na sala. Candinho passa a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. Eu vou conversar com o Policarpo. Só ele vai saber me acalmar agora. Celso troca um olhar rápido com Asdrúbal, um olhar carregado de hesitação. Candinho. O Policarpo não está aí. Candinho congela. Como assim não está? Ele ri nervoso. Vocês estão brincando comigo? Hoje não é dia para brincadeira. Asdrúbal se aproxima com cautela. A baronesa levou o Policarpo. O sorriso desaparece do rosto de Candinho. Levou? Como levou? Ela comprou a fábrica. E no contrato consta o Policarpo como parte dos bens. Legalmente, ela se tornou tutora dele. Candinho sente o chão sumir sob seus pés. Ele empalidece. Por um instante, leva a mão à parede para não cair. A visão fica turva. Celso se aproxima. Senta, Candinho. Não. Ele respira fundo. Uma vez. Duas. Algo dentro dele muda. O desespero começa a se transformar. Espera. Eu sei como provar que o Policarpo é meu. Celso franze a testa. Como? Eu tenho documentos antigos, testemunhas, e mais do que isso, eu tenho a verdade. E ela pesa mais que qualquer contrato mal feito. Asdrúbal cruza os braços. O que você está pensando? Mas Candinho já está andando em direção à saída. Eu não vou perder tudo num só dia. Nem minha esposa, nem meu filho, nem meu amigo. Ele sai apressado. Celso observa, pensativo. Ele está preparando alguma coisa. Asdrúbal concorda. E quando Candinho decide agir, alguém vai tremer. Enquanto isso, no orfanato, o clima também é de tensão. As crianças veem Zuma sair apressada, ajeitando o casaco com expressão firme demais para quem diz estar tranquila. Zenaide observa da janela. Essa cara não é de quem vai passear. Ela entra no quarto das crianças. Samir está sentado na cama, calado. A patroinha está indo para a delegacia. Parece que foi chamada. Samir levanta a cabeça imediatamente. Por quê? Ela vai ser presa? Zenaide suspira. Não, vai depor contra a Dita. O menino fecha os punhos. Ela vai mentir, eu sei que vai. Simba se aproxima. Ela sempre mente quando quer se fazer de vítima. Samir se levanta de uma vez. Eu vou até lá. O delegado tem que me ouvir. É a mim que ele tem que perguntar com quem eu quero ficar. Zenaide hesita. Menino, isso é coisa séria. Mais sério é me tirarem da minha família. Simba cruza os braços. Eu vou com você. Eu também tenho umas coisas para falar sobre Dona Zuma. E não são poucas. Outras crianças começam a murmurar, encorajadas. Todos olham para Zenaide. Ela respira fundo, como se estivesse tomando uma decisão que pode mudar tudo. Quer saber? Vamos todos. Samir arregala os olhos. Sério? Dessa vez a patroinha foi longe demais. Ela ajeita o cabelo, determinada. Eu preciso ajudar minha fã Dita. Aquela mulher sempre tratou vocês com carinho. Agora é nossa vez. Samir limpa as lágrimas. O medo começa a dar lugar à coragem. Dessa vez, ela não vai mentir sozinha. As crianças saem unidas, discretamente, mas com o coração pulsando forte. Pela primeira vez, o poder de Zuma começa a ser ameaçado não por adultos, mas por vozes que ela sempre subestimou. Porque quando até os pequenos decidem enfrentar a injustiça, até os maiores vilões começam a perder o controle. E talvez, sem saber, Zuma esteja caminhando direto para o início da própria queda. A delegacia está movimentada. O clima é pesado, quase elétrico. Funcionários cochicham, curiosos com a presença de figuras tão conhecidas da cidade. A porta principal se abre.
Zulma entra com passos firmes, tentando sustentar a postura confiante de sempre, mas seus olhos revelam ansiedade. Ela mal atravessa o salão e dá de cara com uma mulher elegante, vestida como baronesa, usando óculos escuros e postura altiva. Zulma estreita os olhos. O que está fazendo aqui? Sandra, disfarçada, vira o rosto lentamente. Eu? Não faço a mínima ideia. Fui chamada, imaginei que fosse algo administrativo. Zulma cruza os braços. Administrativo? Em delegacia? Desde quando você resolve papelada assim? Sandra sorri de canto. Desde que certas pessoas começaram a cometer erros. Antes que Zulma retruque, a porta da sala do delegado se abre. Candinho sai acompanhado pelo chefe de polícia. Ao vê-lo, ali, firme, sério, as duas vilãs ficam boquiabertas. Zulma engole seco. O que está acontecendo? O delegado responde. Firme. O senhor Candinho trouxe provas bastante contundentes que envolvem vocês duas. Sandra sente o coração disparar. A frase ecoa na mente dela como o arranhão no espelho. Sua derrocada está próxima. Ela dá um passo para trás. Eu acho que vou embora. Não tenho tempo a perder com acusações levianas. Candinho a interrompe, com uma calma diferente. Pode parar aí, baronesa. Ela congela. Quando eu soube que você tomou o meu Policarpo, eu me lembrei de uma coisa muito importante. Ele tira um envelope do bolso. Minha mãe fez uma certidão de nascimento para ele. Registrou como meu bem pessoal, com testemunha e tudo, para ninguém tirar ele de mim. Sandra tenta reagir. Isso é ridículo. Um burro não. Candinho levanta a mão. Eu já sei o que você vai falar, mas o delegado já verificou a autenticidade. Está tudo legal. O delegado confirma com a cabeça. A posse do animal é legítima do senhor Candinho. Candinho encara Sandra. Você pode até ter tirado minha fábrica, mas o Policarpo não. Sandra empalidece. A sensação do espelho volta. A derrocada. Ela respira fundo, tentando manter a pose. Mas Candinho ainda não terminou. Ele tira uma fotografia antiga do bolso. Quando eu fui procurar a certidão nas caixas da minha mãe, encontrei isso aqui. Ele ergue a foto. Sou eu, minha mãezinha Filó Cunegundes, e aqui, no colo dela, meu fio Cândido Júnior. Zulma ri nervosamente. E o que essa foto prova? Candinho aponta. Olhe para a marquinha no braço do bebê. É igualzinha à do Samir. Zulma perde a cor. Isso é montagem. Dá para ver que foi feito com canetinha. De repente, uma voz infantil ecoa atrás dela. Não é não. Esse sou eu. Todos se viram. Samir está parado na entrada da delegacia, ao lado das crianças do orfanato e de Zenaide. Eu sou filho do Candinho. Zulma fica atônita. O que você está fazendo aqui? Quem deixou você sair? Simba se adianta. A verdade deixou. Ele encara Zulma sem medo. Eu sempre soube que o Samir era filho do Candinho. Quando descobri, a Zulma me ameaçou. Me deu doce para eu ficar quieto. Me usou para colocar o Policarpo no chilindró. O murmúrio toma conta do ambiente. Ela só quer se vingar porque o Candinho casou com a Dita, e não com ela. Zulma grita. Mentira! Um bando de crianças manipuladas. Zenaide cruza os braços. Manipuladas? Ou cansadas das suas mentiras? A recepção vira um caos. Zulma tenta correr em direção à porta. Eu não vou ficar aqui ouvindo essas calúnias. Mas as crianças se espalham na frente dela, impedindo a fuga. Ninguém vai fugir não, grita Simba. No meio do empurra-empurra, alguém esbarra em Sandra. A peruca se solta. Cai no chão. O silêncio é instantâneo. Candinho arregala os olhos. É a Sandra. Ele aponta, indignado. Eu sabia que ela estava viva. Delegado, pega ela. É a Sandra. O delegado faz sinal imediato. Prendam as duas. Sandra tenta manter a dignidade. Vocês não sabem com quem estão mexendo.
Zuma se debate. Isso é armação. Mas as algemas já estão sendo colocadas. Candinho observa, emocionado, segurando a mão de Samir. Dita, recém-libertada após a intervenção de Araújo, se aproxima. Os olhos dela encontram os de Candinho, cheios de alívio. Horas depois, no porão da fábrica, Policarpo está sozinho. Ele solta um som triste, sentindo a solidão. De repente, escuta o barulho da chave girando. A porta se abre. Candinho entra primeiro. Atrás dele, Dita e Samir. Policarpo levanta a cabeça. Seus olhos parecem brilhar. Candinho abre a jaula. Pode sair, meu amigo. Policarpo se aproxima devagar. Samir o abraça pelo pescoço. Dita acaricia suas crinas. Candinho envolve os três num abraço emocionado. Agora nossa família está completa. Ele olha para Samir. Meu fio voltou. Olha para Dita. Dita tá inocente. Passa a mão em Policarpo. E o Policarpo tá livre. Ele respira fundo. E ninguém mais vai fazer mal para nós. Nunca mais. Do lado de fora, o vento sopra diferente. Não como aviso, mas como libertação. Porque a verdade, quando finalmente aparece, derruba máscaras e faz até as maiores vilãs encararem a própria queda.